Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês rapidamente a minha impressão muito positiva dessa leitura que eu acabo de finalizar. Eu Sou Dinamite, a vida de Friedrich Nietzsche, de Sue Prideaux, uma autora, salvo engano, inglesa, e que tem um sobrenome francês, não é? E que fez uma pesquisa muito extensa, né, muito consistente para escrever esse livro. Eu recomendo a leitura dessa biografia para quem quiser conhecer mais sobre a vida e a obra de Nietzsche. E quero destacar um aspecto que preocupa muito a autora, que foi a apropriação, digamos assim, ou a interpretação nazista do pensamento de Nietzsche, né? A apropriação pelo nazismo do pensamento de Nietzsche. O nazismo, de alguma forma, se reivindicou e falsificou a filosofia de alguns filósofos alemães, né? E Nietzsche está entre eles. Não foi o único, mas em algum momento os nazistas assumem o controle do arquivo Nietzsche na cidade de Weimar, né? E passam a controlar suas publicações e etc. Tudo isso através da irmã de Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche, que ela sim era antissemita e aderiu ao nazismo já depois da morte de Nietzsche, né? E uma pessoa com quem Nietzsche teve, essa irmã, uma relação sempre muito difícil. E um dos pontos de discordância deles era o antissemitismo de Elisabeth, casada também com um antissemita. E já na segunda metade do século XIX, o antissemitismo crescia de forma muito grande na Europa, não é? E na Alemanha também, ou principalmente. Então, quando Nietzsche tem a sua crise psíquica e fica, então, 11 anos como um doente mental, como um inválido, aos cuidados inicialmente de sua mãe Francisca e depois, quando morre Francisca, da própria Elisabeth. Essa Elisabeth passa a ter um poder muito grande sobre a obra de Nietzsche, sobre o seu espólio literário, as suas anotações, que eram muito numerosas, e ela faz uma publicação de aforismos de Nietzsche, póstuma, né, reunidos num livro chamado A Vontade de Poder. E muitos estudiosos de Nietzsche questionam essa publicação, a maneira como os aforismos foram apresentados, recolhidos, encadeados, né? Porque, como eu disse, Nietzsche, a sua filosofia tinha elementos aristocráticos, de crítica à democracia, ao igualitarismo, mas não me parece que de violência, de incentivo à guerra. Existem trechos dele explícitos, né, em sentido contrário, e sobretudo realmente uma discordância de uma vida com sua irmã sobre o antissemitismo, ao qual ela aderia, né? Uma crítica constante ao nacionalismo alemão. Tanto é que um nazista, que também é lembrado pelo biógrafo Safransky, em algum momento ele diz o seguinte, que Nietzsche não podia ser um nazista, porque ele não era um socialista, e o nazismo se reivindicava de um certo socialismo, embora não marxista, né? Nietzsche não era um socialista, nem um nacionalista e nem
um adepto do pensamento racial. Quem diz isso é um ideólogo nazista proeminente, Ernest Crick, que é lembrado então por essa biógrafa e por Safransky, que também tem uma biografia de Nietzsche, né? Então o pensamento dele é muito complexo, e essa irmã realmente ela acaba contribuindo decisivamente com essa apropriação do nazismo, né, da obra de Nietzsche, sob o olhar crítico de muitos dos amigos de Nietzsche, como Overbeck, Peter Gast, e de outros adeptos de Nietzsche, como o Conde Kessler, que foi um grande divulgador da obra de Nietzsche depois de sua invalidez, depois de sua morte em 1900. Então, eu penso que o livro é muito interessante nesse sentido, e quero finalizar somente lembrando que ela também, no final, eu achei muito inadequado. Nietzsche rompeu com o cristianismo, né? Não acreditava em Deus, embora respeitasse a figura de Cristo, mas não a igreja, não o cristianismo. E ela faz um funeral cristão para Nietzsche, né? Eu achei isso uma forma também de desrespeitar a sua memória, e dentro de uma política que ela tinha de se afirmar, né, como uma pessoa importante no cenário alemão, e assim ela utilizou da herança de Nietzsche, digamos assim. E o funeral me pareceu ainda mais inadequado, porque Nietzsche deixou algumas linhas sobre isso. Ele disse que queria ser enterrado como um pagão honesto. Ele disse isso, e que queria apenas que, na hora que descesse a sua urna funerária ao túmulo, que tocassem a música que ele compôs para um poema escrito por Lou Salomé. Lou Salomé escreveu um hino à vida, e Nietzsche musicou esse poema, e ele queria que fosse esse o seu funeral, e Elizabeth o traiu nisso também, e me parece, segundo aqui a biógrafa, em muitas outras coisas mais importantes.